A paz do Senhor, igreja. Pamela aqui falando do canal Desafio da Restauração. Amém, igreja. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração nos dias de aflição, nos dias maus, E o quanto que isso é importante a gente entender também como que a oração também nos ajuda nesses dias, amém? Nós vamos ler Salmos 32, versículo 6, mas antes eu quero orar para que o Senhor fale conosco, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, pedindo a Tua ajuda, Espírito Santo, pedindo até mesmo perdão, Pai, pelos meus erros e falhas, e também que os meus irmãos também possam reconhecer suas falhas, os seus erros diante do Senhor, e pedir perdão a Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor fale comigo, fale conosco. Que o Senhor, que não seja eu falando, mas o Senhor, que o Teu Espírito Santo nos convença daquilo que o Senhor quer e tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Então, Salmos 32, versículo 6 fala assim: Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a Tua salvação, pois me tens protegido. Amém? Então, essa palavra é uma palavra linda, Porque ela está falando que nos momentos de angústias, nos dias de grandes aflições, nós temos um esconderijo, nós temos alguém que se importa conosco. Então, ao invés de você ficar chorando para aqueles que não vão resolver o seu problema, para aqueles que até mesmo na sua frente te dão um abraço, se comovem ali, demonstram uma certa preocupação, mas talvez na hora que você vira as costas, a pessoa está até falando mal de você. Está até falando para os outros que você está passando por aquilo, às vezes rindo até mesmo do que você está passando, Então, a gente tem que saber muito bem para quem que a gente conta a respeito da nossa vida. Eu hoje vou ser bem sincera para vocês. Eu aconselho muitas pessoas assim que quando me procuram, eu procuro sempre ajudar. Mas eu busco conselhos em Deus, conselhos em Deus e também nos dias, não só nos dias de aflição, mas na verdade em todos os dias, eu tenho um melhor amigo, que é Deus, meu Pai. Então eu sempre estou na presença do Senhor, todos os dias tenho buscado a Deus, e algo que me ajudou muito no deserto e tem me ajudado até hoje era que nos dias que eram os dias mais difíceis, nos dias em que a escolha de se posicionar, de lutar, e às vezes eu ficava muito sozinha, porque o deserto é um caminho solitário, é um caminho, na verdade, que você não anda com, não existe assim amizades, no deserto. No deserto é você e Deus. E quando nós não olhamos para Ele, a gente fica totalmente perdido, E a gente acha que alguém vai entrar no deserto ali com a gente, vai querer pagar o preço por nós, mas não vai, não. O que eu encontrei nesses momentos de angústia, de tristeza, de aflição, foi um Pai, um Deus amoroso, um Deus bondoso. Foi amor, foi carinho, foi atenção. Tinha dias que eu só chorava. Tinha dias que eu não tinha forças para me sair de casa. Tinha dias que eu ficava assim, presa dentro de casa, eu não queria ver ninguém, eu não queria fazer nada. Às vezes até passava assim, sabe? De pensar, nossa, eu poderia ir na casa de uma amiga, mas eu pensava, mas se eu for na casa dessa amiga assim, dessa colega, ela vai falar que eu tenho que sair, vai querer me chamar para sair, aí
eu posso acabar... Eu estava muito assim, como é que fala? Carente, né? Porque já estava um tempinho ali, né? No deserto, então eu falava, não, ela vai querer me chamar para sair e tal, e eu sei que eu não tô bem, se de repente eu sair e do jeito que eu tô, é melhor eu ficar quietinha antes que eu caia em um pecado, aí, antes que eu me envolva com alguém. Então eu realmente eu me posicionei e foi algo bem difícil, né? Não é fácil, mas o Senhor, eu entrava no meu quarto, eu fechava a porta do meu quarto e eu falava com Deus e eu contava tudo o que eu estava sentindo para Deus. Falava, Senhor, eu não tenho mais forças, eu não estou conseguindo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso melhorar, Senhor, me ajuda. Eu não estou bem, eu estou mal, Senhor. Eu estou triste, eu estou angustiada. Então eu falava para Deus e às vezes eu nem falava nada, eu só chorava. Eu sei que eu fechava a porta do meu quarto e eu só chorava. E só o Senhor sabe o que eu e ele vivemos, né? O que ele viu. E às vezes eu tinha uma pessoa que era próxima a mim que ela falou, nossa, passou-se alguns meses, mas parece que você tá bem. Parece que você já tá bem. Porque o Senhor foi me curando, o Senhor foi me ajudando. O Senhor, ele foi muito bom para mim. E todos os momentos em que eu buscava Ele, eu tinha uma intimidade com Deus, que é isso que é a proposta, né, dessa palavra, é que você se relacione com Deus, é que você feche a porta do seu quarto, não apenas peça, não apenas agradeça, não apenas o adore, mas que você fale para Deus como você está, para que você também pare ali para ouvir o que Ele tem para falar para você, porque à medida dos dias que você for persistindo e persistindo, você vai ouvir Deus falar com você. E eu ouvia Deus falar comigo com tanta clareza. Deus falava que Ele ia restaurar minha família, Deus falava que Ele tinha um propósito na minha família, que a minha casa ia ser a minha família, eu e minha família, nós seríamos um canal de bênçãos para muitas outras, nós ia ajudar muitas outras famílias. E eu olhava para tudo aquilo, o cenário, e tudo dizia que não, parecia que nada estava acontecendo, né? Mas eu estava sempre ali, e sempre, por mais que a gente às vezes vai melhorando, tem aqueles dias que você fica mal, que a Bíblia fala do dia mal, né? Então, nesses dias, né, nós devemos orar ao Senhor, nós devemos procurar a presença do Senhor, nós devemos falar para Ele o que você está sentindo. Eu falava para Deus, Deus, olha o que Ele está fazendo comigo. Senhor, Ele fez isso, Senhor. Eu não falava para as pessoas, eu não conversava isso com ninguém. E apesar que eu tinha uma pessoa que me ajudava em oração, que isso também é muito bom, me ajudou muito. Tinha uma pessoa, uma amiga minha que ela me ajudava ali, ela orava por mim. Mas assim, as coisas mais ocultas, mais particulares, eu falava para Deus. Deus, Ele era o meu melhor amigo. Quando eu entrava no meu quarto, era eu e Deus. E eu falava para Ele, eu não conversava com meu pai, eu não conversava com a minha mãe. Às vezes eu chorava quando eu ia na casa deles ou quando eu estava ali, mas por mais que às vezes eu via, teve alguns momentos que eu desabafei algumas coisas e depois eu percebi as fofocas, as conversas, e aí então eu entendi que não tinha que falar nada para ninguém, era eu e Deus, e mais ninguém, né? E quando eu entendi isso, quando eu entendi que quando eu estava no meu quarto e falava com Deus, eu estava sendo curada, Deus me levantava, Deus me erguia novamente, as coisas começaram a mudar, né? Eu comecei a mudar, eu comecei a ficar mais forte, não era qualquer coisa que me fazia chorar, ainda que por todo o processo existiam os dias maus, porque isso acontece na vida de todo ser humano, não só quando você está passando por esses processos de deserto, de luta, ou você está enfrentando alguma dificuldade. Não, isso acontece com todo ser humano. Todo ser humano tem o dia mau, né? E a gente precisa buscar o Senhor, não só nesses dias
mas em todos os dias. E quando eu fazia isso, eu saía do quarto transformada. Eu entrava acabada e eu saía melhor. Não que eu saía assim, né? Já, nossa! Mas eu saía bem. Eu saía bem. O Senhor, Ele me dava ânimo. O Senhor, Ele era a minha alegria. E sempre será, né? Eu vejo pessoas buscando, como um dia eu fiquei assim, eu ficava muito triste assim, por conta que eu me isolei assim, para não pecar, para não cair, para não fugir do meu propósito, do meu posicionamento com Deus. Então, quando você fica tão quieta assim, às vezes é difícil, né? Quando você se isola um pouco, né? Mas eu preferia do que ir atrás de conselhos ou ouvir coisas que não era a vontade de Deus para mim. E eu estava ali para ouvir a Deus, e quando Deus falava as coisas que Ele falava para mim, Deus dizia que Ele me amava, que eu era preciosa, que eu era a menina dos olhos dEle. E tinha uma coisa que quando eu orava para o Senhor, era algo tão lindo, que várias vezes Deus falava isso para mim. Eu olhava para o céu, e não só no meu quarto, mas assim, eu andando na rua, assim, eu na praça, eu na minha sacada do meu apartamento, eu olhava para o céu e cada dia o céu estava de um jeito, né? E aí Deus falava assim para mim, assim, olha aqui, filha, você tá vendo? Eu faço o céu do jeito que eu quero, cada dia eu faço ele do jeito que eu quero. Você acha que eu não tenho poder para transformar o seu marido? Você acha que eu faço tudo isso? E o que é o seu marido para mim, filha? O que é o seu casamento para mim? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso transformar na hora que eu quiser. E era tão engraçado porque tinha dias que o céu estava avermelhado, laranjado, cinza, né, azul, mais branquinho. E Deus sempre me falava isso. Sempre quando eu ficava triste, meio abatida, e eu estava assim mais desanimado, o Senhor sempre me falava isso. E é o cuidado de Deus, né? E eu espero que você também possa ter as suas experiências com o Senhor, que você possa buscar o Senhor na intimidade, que você possa fazer dele o seu melhor amigo. Antes de você sair falando para todo mundo, fala para Deus. E de preferência nem fale para todo mundo, porque as pessoas não têm o poder para fazer o que Ele pode fazer na sua vida. Muitas das vezes elas vão te ouvir e vão falar para outros, até mesmo os de dentro da tua casa. Vão falar para outros aquilo não que eles queiram seu mal, e até alguns queriam, né? No meu caso, alguns achavam até engraçado, né? Tinham prazer nisso e hoje colhem os frutos. Mas o Senhor, ele é tudo. Ele realmente cuidou de mim e Ele realmente foi o meu melhor amigo. E eu tinha certeza que tudo que eu falava para Ele era eu e Ele, né? E às vezes Deus levantava pessoas, né? Quando eu ia na igreja, Deus levantava pessoas para falar comigo, para responder, para mim falar, ó, Deus está falando isso para você, né? E assim, era muito doido, porque quando a gente começa a se relacionar com Deus, quando a gente realmente tem Deus como o melhor amigo, você não precisa mais procurar nas pessoas aquela sensação de que você precisa de alguém para te ouvir, você precisa de alguém para estar do seu lado. Se Deus estiver com você, você tem tudo. Você tem tudo. Então, assim, não coloque o seu cônjuge no lugar do Senhor, porque o seu cônjuge, infelizmente, ele também errou com você. Mas Deus, ele nunca vai falhar com você. Às vezes, o não de Deus você pode achar que é uma falha, mas não é. É um cuidado. Deus está te preparando para algo melhor. Se Deus não fez até agora a sua restauração, é porque Deus está te preparando para algo melhor. É porque Deus ainda viu que você não está pronto ou pronta, que você precisa, né,
fazer o que nós temos comentado aí no canal, né? Se posicionar da maneira correta, priorizar Deus, né? Abrir mão dos seus erros, mudar e tantas outras coisas que a gente tem falado no canal. E o jardim secreto, que é o seu quarto, é você e Deus. Então experimenta isso, faça isso todos os dias. Entra no seu quarto, coloca um louvor. Eu lembro que tinha um louvor que chamava A Árvore Cortada, da Valesca Maísa, uma coisa assim. E aquele louvor, ele representava exatamente a minha vida, porque era como eu era uma árvore, né, que dava frutos e de repente eu fui cortada. E muitos falavam que eu não ia, tipo, que já era meu fim, que não tinha mais jeito, que meu casamento tinha acabado, meu ministério, minha vida, minha família, tudo, né? E o Senhor, e aquele louvor falava que ao cheiro das águas, né? Aquela árvore cortada, ela ia começar a crescer de novo. E foi o que Deus fez comigo. Foi algo assim surreal que Deus fez comigo e Ele vai fazer isso com vocês, amém? Então, que Deus abençoe, compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, se inscreva no canal. A gente não peço isso por mim não, viu, irmãos? Eu peço isso por conta das pessoas que estão sofrendo, tá? E Deus vai fazer o sobrenatural na vida de cada um, amém? Que Deus abençoe, fiquem na paz. E é isso. E depois ainda vai ter o vídeo, né? Nós vamos preparar o vídeo da batalha espiritual, amém? Deus abençoe, amém.